E nós continuamos esta nossa jornada de estudos acerca da Palavra de Deus. E este mês de abril estamos dedicando para conhecer as páginas que compõem o livro dos Números. E claro, quem está nos ajudando a fazer esta jornada de estudo é o Padre Cláudio, que mais uma vez queremos acolhê-lo aqui no nosso programa. Bem-vindo entre nós. E aproveito hoje para falar, o Padre Cláudio, ele pertence aos deonianos, aos Padres do Sagrado Coração de Jesus e trabalha como professor aqui ao lado da cidade de Aparecida, em Taubaté. E a gente já deseja para ele um profícuo tempo aí de magistério, né, Padre Cláudio? Pois é. Que é muito importante. Agora com o doutorado também, somos colegas, né, de caminhada na PUC São Paulo, é uma grande alegria. E já aproveito para parabenizá-lo, né, pela sua pesquisa, pelo seu estudo, que certamente vai enriquecer aí aqueles que estudam a Palavra de Deus, as nossas comunidades cristãs. Graças a Deus. Padre Cláudio, a gente sempre começa o nosso bate-papo aqui fazendo perguntas e às vezes eu falo que até embaraço os nossos entrevistadores, que eu procuro mesmo tirar deles aquilo que a gente pode para ajudar o povo de Deus a conhecer as Sagradas Escrituras. Semana passada a gente lançou aquele desafio, o senhor falou, olha, agora temos que ler de 11 a 20. Sim. E aí, para a gente começar a nossa conversa, fala-nos um pouco das revoltas que aparecem aí nesta parte do livro. O povo que começa a se revoltar contra o Senhor. Sim, agora nós temos a saída. Antes nós tínhamos a organização, né, das diversas tribos com acampamento, os levitas, e aparece um personagem que já tem aparecido, mas que agora tem um relevo muito importante, que é o irmão de Moisés, Arão, né, que será o sumo sacerdote. E depois de Arão, os seus filhos seguirão, né? Porque o sumo sacerdote não é por vocação, mas é também por questão hereditária. E nós temos diversos momentos em que durante esta caminhada do Sinai até Edom, Edom fica numa região próxima a Moabe. E Moabe, depois de Moabe, vem Israel. Só para ter uma curiosidade, quem é o pai dos edomitas? Se o pai dos israelitas é Jacó, o pai dos edomitas é Esaú, né? É Esaú, né, que era na verdade o primogênito, né, de Isaac, porém Jacó que foi escolhido. São caminhos de Deus, enfim. Mas nós temos diversas revoltas. Uma das revoltas é do próprio Arão, né, e da própria Míriam, né, que são irmãos de Moisés. Porque eles requisitam de que eles também querem ser legisladores, assim como Moisés. E eles perguntam, será que só a Moisés foi dado realmente a graça de falar com Deus? Será que nós também não podemos falar com Deus? E Deus castiga não Arão, mas castiga Míriam com a lepra, que na época era uma das doenças mais graves conhecidas, tanto que se faziam acampamentos fora, não podia viver no acampamento, não podia viver próximo. Mas Moisés e Arão intercedem por Míriam. E Míriam retorna ao acampamento depois de 30 dias. E os israelitas esperam 30 dias até que Míriam esteja curada para poderem prosseguir o caminho. Uma segunda revolta é de Datã, Abirã e, aqui eu tinha até marcado, Coré, que requisitam o sacerdócio, né, de Arão. Por que só Arão é sacerdote e nós também não somos? Nós não podemos exercer o sacerdócio, já que somos uma nação escolhida, um povo santo, por que não podemos exercer aquilo que Arão também exerce? E eles são punidos por Deus, porque, né, Deus diz bem, o meu escolhido é Arão, foi a ele que eu pus os meus olhos, foi a ele que eu escolhi. Né? Então, essa revolta soa
para Deus realmente como não só algo que sai da boca, mas como algo que não combina, né? Não está em consonância com o espírito da caminhada do povo, que é um espírito de solidariedade. Porque, na verdade, pode ver tanto Arão e Míriam, quando questionam Josué, quando esses três questionam Arão, o que eles querem não é que eles estão preocupados com o sacerdócio e com a condução do povo, eles estão preocupados com o poder. E é justamente com esta realidade que Deus vai lutar, contra esse empoderamento do ser humano, né? Utilizar as leis religiosas, utilizar o sacerdócio para justamente, né, poder oprimir as pessoas. Então temos essa, e aquela que nós sabemos bem que é de Meriba, né, de Massa Meriba, ou seja, no momento em que o povo está passando por uma sede muito grande, se revolta. E aí a frase muito característica do livro dos Números: não poderíeis, Senhor, ou não poderíeis, Moisés, nos ter deixado no Egito, morrer na nossa escravidão, do que morrer no meio desse deserto, com fome, com sede. E então sempre Moisés, juntamente com Arão, oram a Deus. E Deus então, né, pede com que Arão tome o seu bastão, né, toque por 2 vezes a rocha, e da rocha então sai água. Mas temos muitas outras revoltas, mas só para contar 3, para a gente não se prolongar demais. Que coisa interessante. Nós podemos, a partir deste livro, padre, pensar que Deus ele age de uma forma pedagógica para corrigir o povo? É de uma forma pedagógica. Veja, no capítulo, depois nós vamos ainda ver, no capítulo 26, haverá um novo recenseamento. E esse recenseamento é interessante. Por que há um novo recenseamento? Porque nenhum daqueles que saíram do Egito vão entrar na terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida são os filhos. Por que eles não vão entrar? Porque eles transgrediram, talvez demasiadamente, extrapolaram a adesão. Padre, e essas mortes que vão aparecendo aí nessa parte do livro? São sempre, bem, para nós elas soam bastante assim chocantes, né? Para nós que lemos o Evangelho, né? Os gestos de solidariedade, os gestos que Jesus, enfim, dá à vida, são realidades que realmente chocam, mas estão dentro de um tempo, né? De um tempo que já nós podemos assim dizer, talvez 3.500 anos atrás, aonde realmente a desobediência ela era punida com o pecado. Sabe que a Dei Verbum, que é uma constituição dogmática, né, do Concílio Vaticano II, ela diz assim: Deus falou aos homens à maneira humana. Então, como Jesus teve a sua natureza divina e a sua natureza humana, a Bíblia também tem a sua dimensão divina, mas também tem a sua dimensão humana. E eu sempre digo para os meus estudantes, a Bíblia, ela é tão realista que ela não esconde nada, né? Ela não esconde o pecado, ela não esconde a morte. Mesmo o pecado, sempre faço um exemplo com meus estudantes, por exemplo, Davi, que era um rei ideal, e que fez um adultério com Betsabeia, né? Que era uma das mulheres, um dos seus chefes, Urias. A Bíblia não esconde, né? Não esconde nada daquilo que é a nossa realidade. Ela é muito realista, mas ao mesmo tempo tão realista a tal ponto de nos dar coragem de prosseguir mesmo diante das questões da própria vida. Porque se fizéssemos uma vida cor-de-rosa, a gente também não poderia se espelhar. Como a Bíblia conta a realidade de uma vida nua e crua, a gente consegue se situar muito melhor e a gente consegue dizer, bem, aqui também está a minha história, né, em algum momento.
né, dentro do livro, eu também tenho esperança de poder prosseguir, né? É isso, creio, que a Bíblia tem de mais valioso, esta esperança que Deus nos dá. Apesar das nossas mazelas, apesar de toda essa violência que permeia o mundo de hoje. Tem muita gente desesperada, você sabe melhor que isso, né? Muita gente confusa. Talvez a gente precisaria aprender do texto de que essas realidades fazem parte da vida e a gente deve caminhar, né, pelos caminhos de nosso Senhor e ter mais confiança nele. Eu acho que é por aí. Padre Cláudio, obrigado por mais essa reflexão que você construiu conosco no dia de hoje. Nós ainda temos mais um programa para continuarmos estudando o livro dos Números e a tarefa agora é do 21 até o 36. Até o 36, pronto, agora Isso. são... E agora a gente vai concluir no nosso próximo programa. Muito bem. Muito obrigado e até semana que vem. A você, tá? Muito obrigado. E nós vamos fazer um pequeno... E mais uma vez, quero convidar você a rezar comigo. Mãe Aparecida, vós gerastes Jesus, que iniciou o reino celeste, o paraíso, aqui na terra, pois passou fazendo sempre o bem. Ajudai-nos a lutar por este sonho do Pai, que é estender e oferecer esse reino a toda a humanidade. Amém. E agora queremos caminhar como parte da família de Deus ao encontro de nossa querida mãe, a Senhora Aparecida. E aos seus pés queremos colocar todas as nossas intenções, todos os nossos pedidos, pedindo que ela nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Bondoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.